Olá amigos, aqui é o Pedro. E aqui é o Rodrigo. E nós estamos no segundo episódio da terceira temporada do Papo Anime. E nós vamos falar do mangá do século, que é Berserk. Saiu agora anime e a gente vai falar um pouco do que é essa maravilha criada pelo homem. Berserk é um mangá que está em publicação desde 92, com hiatos, falta de regularidade, mas está aí com seus 38 volumes. Ele é dividido em alguns arcos, né? O arco do Espadachim Negro, que seria o equivalente ao prólogo, a Era do Ouro, que é um flashback do Guts, que é o foco desse vídeo. É o início de tudo também, né? Sim, e a gente pretende terminar aí, depois tem alguns outros arcos, como o Arco da Convicção, o Império Milenário do Falcão, e por aí vai. Mas aqui a gente quer falar só até o final da Era do Ouro. Como todo Papo Anime não vai ter spoiler em uma certa área, quando houver a gente vai avisar pra vocês. Ou seja, basicamente a gente vai falar dos 14 primeiros volumes desse maravilhoso mangá. Então é um papo que tende a ficar muito longo e denso, porque nós vamos falar de pouco mais de 100 capítulos aí, né? Nessa análise, obviamente a gente vai deixar algumas coisas de fora, porque a gente quer falar mais da mensagem. A gente vai falar bastante do Griffin, do Guts, mas a gente vai deixar alguns coadjuvantes de lado. A gente vai focar mais no que o mangá quer passar pra gente do que a própria história. Então algumas coisas acabam ficando irrelevantes pra falar, por mais que sejam boas no mangá. Bom, Berserk é um mangá que ele é baseado na Idade Média, né, com algumas pitadas de sobrenatural, que conta a história de um cara que ele tem um sonho, que é o Griffin. Ele nasceu na favela e ele quer chegar no castelo, ele quer ser o cara com o maior título da época. Só que pra isso, naquela época, um plebeu ele nunca chegaria nesse patamar. E ele começa a tomar providências pra chegar a isso, até chegar a certo ponto que ele percebe que não importa o que ele faça, ele precisa seguir o sonho dele, chegando ao ápice do mangá, né? Então até lá você enfrenta várias ideologias, várias situações, e atrás disso também você tem a construção de vários personagens que acabam sendo muito importantes pra trama, que é o caso do protagonista Guts, né? Então você tem o personagem que ele é a engrenagem pro mangá rodar, que é o Griffin, e através desse personagem você cria o nosso protagonista, que é o cara que vai movimentar a história do mangá. Interessante que essa função de engrenagem e função ela é trocada depois, né? É importante dizer que no começo do mangá nós não chegamos de cara assim na porta do Griffin. O mangá ele começa um pouco depois desses acontecimentos que seriam a Era do Ouro, né? Sim, o ápice da Era do Ouro. Você é apresentado ali ao Espadachim Negro, né? E a primeira cena do mangá é ele fazendo sexo com um demônio. Então, a primeira impressão que você tem é que vai ser um mangá completamente sobrenatural. Que você acaba sendo surpreendido quando você percebe que tem sim os seus toques sobrenaturais, mas que mais ele foca ali no início, a ideologia do Griffin e como isso vai afetando todos em sua volta. Uma coisa também que eu gosto muito da arte do Miura. Tem uma galera que fala que não gosta da arte, mas eu gosto muito da expressão dela, porque é uma arte que cumpre o papel de ambientação, né? Aquela ambientação fantástica do Berserk. É que a narrativa do Berserk trabalha muito a longo prazo, né? Berserk é uma obra que fala muito sobre o destino, a vida como um todo, aliás, os caminhos que ela pode tomar. E dependendo da sua convicção, ideologia e coragem, a série de coisas que você tem que lidar para passar para qual lado. Temos também dentro da história, é muito frequente, a crítica histórica, que acompanha boa parte da série. O mundo da obra, como o Rodrigo já disse, é baseado na Europa medieval. Muitas diferenças, mas vemos claramente ali que é um sistema feudal e que é a Guerra dos 100 Anos que está acontecendo naquele reino. Nós vemos diversas vezes um pouquinho depois da Era do Ouro, também questões como peste, igreja. Existe também um teor inteiro dentro da série pra mostrar que aquela realidade é ruim. O arco do Espadachim Negro, ele é isso. Mostrar que aqui tudo ali é porco, é ruim, é podre, é precário. Que é uma realidade da época, que o arco da Convicção, por exemplo, aborda questões mais elaboradas. O arco do Espadachim Negro, nós temos o Guts vagando ali pelo mundo, a gente não sabe o que aconteceu antes ali naquele começo, que é as questões que aparecem na Era do Ouro. Vemos que ele é uma pessoa com raiva, ele tem ódio, ele não gosta de se aproximar das pessoas, ele mata sem pudor. E aí, acontecimentos aqui e ali, um pouco de sobrenatural e tal, a fantasia vem crescendo, ela é muito nítida, o sangue, a violência. E a gente chega até a minha parte preferida desse primeiro arco, que é a parte do Conde. Do Conde, a gente vê pela primeira vez a aparição da mão de Deus.
Deus. E aí vemos o tal do Griffin lá. E a gente vê pra quem é esse ódio, esse receio que o Guts tem, que é totalmente voltado pro Griffin. E a gente vê quão distante é a força dos dois também. E aí a gente começa também a ver um pouco mais daquele sobrenatural, aquela coisa do ocultismo, a fantasia ali e toda aquela coisa pagã, digamos assim, que o amuleto tem, né? É bizarro aquela parte da fantasia que vem crescendo e aí no final a gente passa pra Era do Ouro. É interessante também que Berserk, a discussão dele é muito sobre o sonho, né? E você percebe que às vezes até o sonho das pessoas, elas são distantes não só na sua ideologia, como também nas próprias pessoas. Você percebe que o Guts, ele tem um sonho ali, naquele momento, claro, vingar, né? O que o Griffin fez. Mas é um sonho tão baixo perto do Griffin que ele não consegue nem chegar perto naquele momento. O Griffin, ele tem um sonho de ser o cara com o maior título da época, e pra chegar nisso ele consegue virar o que ele virou, e por conta disso, pela grandiosidade do sonho dele, o Guts não consegue nem chegar perto com o sonho besta dele, que é apenas se vingar de um cara que é grandiosamente distante do Guts. É interessante essa questão do sonho, porque a gente vê o arco do Conde, ele fala um pouco disso, né? Aquela coisa da filha dele amar de certa forma a filha, só que a filha meio que whatever pra ele, né? Aquela coisa da prisão, o sonho dele no caso é a filha, então ele isola ela, ele protege ela. É tudo muito bizarro nesse início, e aí nós temos o flashback, vamos pra Era do Ouro. E aí que a gente chega nesses nomes, Griffiths, Guts. É o desequilíbrio que une ao equilíbrio. São os patrocinadores do destino. O passado do Guts é um lixo. O cara nasceu de um cadáver, fora as outras questões que a gente não pode falar, senão vamos acabar dando spoiler. Griffith é uma ambição em pessoa. Ele, quando era um mero favelado, viu lá o castelo quando era plebeu e começou um sonho de ser rei. Um sonho de criança que ele imortalizou como uma ambição máxima. E esse é o plot da Era do Ouro. O sonho do Griffith. O que pode chegar até lá. O que deve ser sacrificado para ser chegado até lá. É genial ali que o Griffith, pra ele ter esse sonho de um rei, ele tem um grupo de mercenários onde ele tenta ganhar poder de forma militar ali, porque tá acontecendo uma guerra ali na nação, no reino, e é essa forma que ele tem pra conseguir ganhar mais títulos e ter ali sua faminha. E aí o grupo dele, esse grupo de mercenários, se chama o Bando do Falcão, e é incrível ele como as pessoas acabam comprando a ideia do Griffith, né? Porque ele é encantador, ele é o sonho puro em pessoa, e é inacreditável o foco dele, sendo que é um sonho que pra realidade medieval, como o Rodrigo falou lá atrás, é utópico. Ele é um mero plebeu que quer virar um nobre máximo, que é o rei. Mas ele encanta muito, né? Ele tem todo um ar encantador, tanto é que ele consegue, de certa forma, encantar o Guts também, porque ele tem um ar de líder, pseudo bonito, digamos assim. Ele é uma vitrine de um sonho, né? Ele é a pureza em pessoa. Uma coisa interessante também, saindo um pouco do Griffin, nesse arco da Era de Ouro, é que logo no início a gente percebe que o Guts não é aquilo que foi apresentado pra gente no arco do Conde, né? No arco do Conde ali você vê um cara que ele é super putaço 100% do tempo, e ele quer matar todo mundo, ele não tem dó das pessoas. E entrando na Era de Ouro, você vê esse cara sendo construído ainda, você vê que ele tá se tornando aquilo, mas você não imagina como vai ser o ápice pra que isso aconteça. Então ali você tem um cara que ele mata pra viver, ele não mata porque ele quer, ele mata realmente pra sobrevivência dele, só que até o momento não é porque ele realmente acha que aquilo seja necessário pra continuar a vida dele. Ele entende que aquilo é a única coisa que ele é bom, mas ele entende também que não é algo bom. Ele entende que ele tá tirando vidas pra sobrevivência dele e acha que tirando vidas pra sobrevivência dele. Você tem o primeiro choque do mangá, você fica se perguntando como o Guts vai chegar naquilo e o que vai tornar ele tão fechado e tão escuro e tornar ele realmente espadachim negro que é dito no arco do Conde. O Guts, ele é um cara que vem de uma realidade muito dura também. Ele olha o sonho do Griffith, ele se questiona por que ele existe. E o melhor, ele se questiona por que ele não tem um sonho para poder existir. Ele é laçado diretamente pelo Griffith e pro Bando do Falcão, por via. E eu digo isso porque o cara é realmente encantador, cara. Como eu disse, ele é estrategista, bom e tal. E o Guts começa a invejar o Griffith, começa a querer sentir a mesma chama de ambição que ele tem. Sim, eu diria até que, voltando àquilo que eu falei no início, né, o Guts, ele é o primeiro, assim, que o Griffith consegue laçar com o seu sonho. Porque eu não diria que o Guts, ele ficou com inveja do Griffith, mas eu diria que ele acabou sentindo a falta de um sonho pelo que o Griffith vive. Porque o que move o Griffith é o sonho dele, mas o que move o Guts é a vontade de sobreviver. Então ele tá sempre matando um dia após o outro. O Guts, ele é um cara que eu diria que ele nasceu numa realidade um pouco pior do que o Griffith, né, que o Griffith ele ainda conseguia roubar pra
comer. O Guts, ele nasceu ouvindo, né, desde moleque que ele era uma criança amaldiçoada, que ele ia crescer sendo amaldiçoado, que ele ia amaldiçoar todos ao redor dele. Então ele cresceu acreditando que a única forma dele sobreviver através dessa maldição seria ele matando todos aqueles que ele amaldiçoaria algum dia. E a partir do momento que ele vê que o Griffin tem um sonho, ele imagina que, apesar da maldição dele, ele precisa de um sonho para conseguir viver, para conseguir seguir em frente. A gente pode colocar o Guts como um dos protagonistas mais fodidos, né, da história dos mangás. E bom, não tem como a gente prosseguir sem spoilers, então acaba aqui a área sem spoiler. Pule pro tempo que tá aí na tela, caso você não tenha lido a Era do Ouro inteira. Se você já leu, fica com a gente. Então vamos lá, falar um pouquinho do final da Era do Ouro e também do Eclipse. As coisas começam a dar certo pro bando do Falcão, o que é estranho algo dar certo nesse mangá, né? Com certeza. Depois de matar o filho do Conde Julius, amando do Griffith, o Guts anseia ainda mais pelo próprio sonho dele, porque ele fica perdido, né? Ele fala, mãe, por que eu matei isso? Ele não se questionou ali quando ele tava matando a galera, mas quando ele mata a criança, ele se questiona. Ele fala, essa criança não tinha nada, que é uma cena chocante, que foi muito bem animada, acho que tanto no anime quanto na trilogia de filmes. Ele vai atrás do mentor dele, né, que é o Griffith, porque ele fica perdido. E aí, tem aquela cena maravilhosa, que ele chega no Griffith e ele tá lá com a princesa, né? Sim, tem todo aquele diálogo do Griffin que a princesa anteriormente tinha dito que ela não gostava dos homens, porque eles tinham toda aquela vontade de matar no campo de batalha. E o Griffin, ele fala uma frase muito boa, que é que o homem, ele precisa do sonho para seguir em frente. A partir do momento que o homem desiste do sonho, ele praticamente se mata. Ele também fala que ele considera um amigo sempre aquele que ele considera um igual. E nesse momento que ele tá falando isso, o Guts ouve tudo e ele começa a se questionar do porquê ele é tão igual pro Griffin, mas ele não tem algo que o Griffin tem, que é um sonho. Então ele é tão bom quanto o Griffin na luta, ele é tão bom quanto o Griffin em tudo. Mas ele não tem um sonho, porque ele tá seguindo o sonho de outra pessoa. Então a partir daquele momento ele começa a se questionar sobre isso e correr atrás do que ele precisa e correr atrás do que ele necessita para a sobrevivência real dele. É muito interessante isso, porque ele matou muito pelo Griffith. Ele sempre matou aleatoriamente, né, por sobreviver. E quando ele se acha dentro do bando do Falcão, porque ele começa a ter ali um clima de família, né, entre o bando, ele compra a ideia do Griffith, ele quer que o sonho dele seja realizado, ele considera as pessoas ali amigos dele, ele considera o Griffith um amigo também. Mas aí quando ele tem esse choque dessa cena, após matar uma criança, né, ele fica perdido e o Griffith fala que algo que, se você interpretar ali, que ele interpretou isso, que por mais que o Guts considere o Griffith amigo, o Griffith não considera o Guts um amigo, considera ele mais uma ferramenta pro sonho dele. Sim, isso é bem contado depois, né, no arco do Eclipse, que você tem o seu sonho, você precisa seguir o seu sonho independente do que você precisa pisar pra isso. E o Griffith, ele usa isso de uma forma muito fantástica um pouquinho mais pra frente. Quando o Guts vai embora, atrás realmente de um destino pra ele, o Griffith pira, porque pra ele, o Guts era a principal ferramenta do sonho dele. E aí acontece aquela série de acontecimentos, e aí vem a torre lá, a loucura do Griffith, e chegamos ao Eclipse. Quando chegamos ao Eclipse, vocês lembram que lá atrás, na área sem spoiler, eu disse que o Griffith era o símbolo do sonho puro em pessoa. Mas agora a visão dele é o contrário, né? Ele tá em carne e osso, o cara quase não tem pele ali direito. Mas ele fica em uma situação podre, deplorável, onde ele nunca mais vai ter a chance de lutar pelo sonho dele. O cara nem andar vai poder mais. E aí ele tem a chance de mudar isso, ele tem a chance de virar um deus. E isso tem um custo alto, e entre o amado sonho dele e o custo de matar todos os seus camaradas dele, sim, ele escolhe o sonho dele. E eu não acho que ele fez errado. Até porque o bando do Falcão era uma ferramenta dele. Eles sempre falaram que morreriam pelo sonho do Griffith, né? Sim. Menos o Guts, porque o Guts é o cara que saiu no último momento pra ir atrás do próprio sonho. É exatamente por isso. E quem é que sobrevive? O Guts. A gente falou sobre a gente fez um vídeo recentemente sobre os vilões, né, que a gente mais gosta. A gente falou do Griffin. E eu percebi que muita gente falou que odeia o Griffin, que não tem como gostar do Griffin. Realmente, eu e o Pedro concordamos que o Griffin, ele fez sim algo escroto. Mas, cara, se você olhar pelo lado do Griffin, faz total sentido e não tá errado. Era o sonho dele. Como o Pedro falou, de qualquer forma, o bando do Falcão era uma ferramenta. Em algum momento ali, qualquer um deles poderia morrer. Então por que não naquele momento?
todos ali tinham dito que morreriam pelo sonho do Griffin. Todos morreram pelo sonho do Griffin. É algo que foi necessário pra chegar onde ele queria chegar e onde todos queriam que ele chegasse. E menos o Guts, né? Como o Pedro falou. O Guts tem toda aquela coisa dele ser contra o destino, né? Ele parece ser uma linha fora da reta. Desde pequeno, com aquela coisa dele ter nascido de um cadáver, as pessoas morreram em volta dele. E isso se junta também ao fato dele ter ido procurar o destino dele. E eu acredito nessa tese porque tem uma cena excepcional que o Griffith conversa com Deus. E aí Deus não é exatamente um ser, mas sim a vontade e o fluxo dos desejos humanos. E olha que irônico, Deus controla o destino dele, do Griffith, e levou o Griffith até ele, ok. E aí a ironia do destino é exatamente que os homens não controlam o seu destino, mas o desejo deles controlam Deus, que por sua vez controla o destino. É uma forma indireta de dizer que se lá no fundo, quando você descobre o que você é, você controla o seu fluxo, você realmente tem um pouco de poder em cima do seu próprio destino. E eu acho que esse é o caso do Guts. Além de ter aquele conceito dele ser meio que amaldiçoado, né? Ele ser um bug do sistema, digamos assim. Continuando essa cena, Deus pergunta pro Griffith o que ele quer. E aí ele não fala que quer o sonho dele. Ele diz que quer asas. Porque com as asas ele pode chegar ao sonho dele. E aí ele vira o membro da mão de Deus. É interessante também do Guts, porque além dele ter nascido amaldiçoado e crescido amaldiçoado, depois do arco do Eclipse ele literalmente é contra o destino, né? Ele deveria estar morto naquele momento. Então, a cada segundo do dia, o Guts ele tá desafiando o destino, porque não era mais pra ele existir. Então tem muito disso do Guts ir contra o que ele deveria viver, né? No caso seria a morte. E aí troca os papéis, porque obviamente o Guts fica extremamente nervoso com o Griffith, né? A cena do eclipse, ela é muito densa, ela é muito chocante, ela é pesada, né? Ao mesmo tempo que a construção do sonho do Griffith é a desconstrução do que nós conhecemos como bom dentro da trama, e a desconstrução de tudo que é bom pro Guts dentro daquele planeta. Agora o Guts, que é o, digamos, o modus operandi, porque ele vai atrás do Griffith, e o Griffith tá lá parado esperando, teoricamente, o Guts até ele. Claro que não é pra isso, né? Mas ele tá lá parado, e aí troca as posições, né? Mais ou menos aquela troca de protagonismo que eu falei no papo do Boku no Hero, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Você tem ali dois personagens que eles são muito, muito importantes pra trama, então você tem essa troca de protagonismo de uma forma genial. Agora tem que encarar uma vingança, agora o modus operandi dele é uma vingança, então agora o destino dele, o sonho dele é matar, mas matar uma pessoa em específico, que é o Griffith. É uma pessoa que tá completamente superior a ele, que é simplesmente impossível de acontecer, né? É a luta contra o impossível. Assim como o Griffith lutou contra o impossível, o Guts também está. Sim, o mangá é muito isso, né? Essa luta contra o impossível. Porque o Griffith, ele queria ser rei desde sempre, e ele, por mais que ele tenha virado um deus, ele ainda não conseguiu esse reino. Mas ele continua atrás desse impossível, porque o Griffith, ele é um deus entre os imortais, mas ele é um pebleu entre os mortais. Então, por mais que ele ainda esteja naquela posição, ele ainda tá correndo atrás do impossível dele. Da mesma forma que um homem matar um deus, no caso do Guts matar o Griffin, seja impossível, ele continua correndo atrás daquilo, porque é o sonho dele. E como o próprio Griffin falou, desistir do sonho é como você matar uma parte de você mesmo. Os arcos posteriores, vamos falar disso, nós pretendemos sim fazer papos dos arcos posteriores. E é basicamente isso, né? É uma obra que ela falou muito nesse decorrer de posição social, crítica histórica, né? Tem até uma frase bem legal do Griffith que ele disse que, independente da sua classe social, você tem uma posição no mundo que volta naquela questão de Deus já ter escolhido o seu destino. Mas quem escolheu o destino do Guts? O cara que corre contra tudo, é o cara que quebra tudo. E é exatamente isso que a gente vai ver aos próximos arcos aí. Acho que é melhor a gente falar um pouquinho só sobre o anime, né? Só dar um guia rápido pra vocês. O primeiro anime do Berserk, que é de 97, adapta exatamente a Era do Ouro, né? Ele adapta só um pouquinho, acho que do arco do Espadachim Negro, que é o primeiro. Aí vem a trilogia, que fala só da Era do Ouro, especificamente. Particularmente, o Rodrigo viu melhor, mas pelo que eu vi, eles cortaram muita coisa pra caber em 3 filmes, né? E por último, a gente tem esse anime que tá saindo agora. Então, de qualquer forma, a melhor mídia ainda pra você ir atrás de Berserk é o mangá. Não tem escapatória, né? Você não gosta de mangá, é o único jeito de ler o Berserk com qualidade, né? E sem falar que eu acho que o traço do Miura, né, cara, ele é encantador em várias partes de fazer um épico. Eu gosto, particularmente. Sei que tem uma galera que não gosta muito do traço dele, mas eu acho muito bacana. Acho que a forma que ele endeusa o Griffith é bem legal, enfim, eu curto. Eu acho bem foda o traço do cara, nem vi defeito nenhum pra botarem, mas enfim. Bom, então é isso aí, galera, esse foi o nosso papo do Berserker não sobre algum arco específico, mas falando mais sobre a mensagem que o anime traz pra gente, né, que no caso é a corrida contra o impossível ou o sonho do homem, como ele impulsiona as ações do mesmo, né. Então, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de dar um curtir aí embaixo, se inscrever no nosso canal e curtir também a página da Reddit Suzuku e a nossa página que a gente tá sempre atualizando com novas notícias.
A gente pretende sim fazer um papo futuramente, até porque o mangá ele acabou de sair de um hiato, né? É algo que a gente pretende mesmo trazer futuramente, porque Berserk é uma obra de qualidade com muito futuro ainda, eu tenho certeza disso, e que vale a pena discutir sim. Então é isso aí, galera, a gente vai finalizando o papo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado realmente, até a próxima e falou! Falou, até a leitura de comentários.